Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de inverno de Nova York refletia nas grandes janelas do aeroporto JFK, iluminando o saguão de embarque com um brilho quase frio. Passageiros apressados e estressados cruzavam-se em murmúrios enquanto telas exibiam os horários de voos atrasados. Entre eles, um homem permanecia ereto, de ombros largos, com uma expressão calma e imponente. Alexander Bennett, um piloto experiente e bilionário discreto, observava o movimento sem jamais perder a compostura. Seu terno escuro era impecavelmente cortado, seu relógio brilhava sob a luz artificial e seu olhar era o de alguém que controla tudo, sem jamais revelar a extensão desse controle. A poucos metros de distância, o agente Michael Grayson, um agente de segurança do aeroporto, fazia sua ronda. Alto, musculoso, com queixo quadrado e sempre pronto para impor sua autoridade, ele lançava um olhar desconfiado para cada passageiro. Naquela manhã, decidirá que era hora de dar uma lição a qualquer um que ousasse parecer confiante demais. Ele já tinha um histórico de humilhações públicas e gostava de sentir que todos estavam sob seu controle. Ao avistar Alexander, algo em seu comportamento o irritou imediatamente. Aquela calma desconcertante, aquele sorriso sutil e discreto, tudo isso despertou sua raiva. Grayson aproximou-se, projetando sua autoridade como um escudo invisível. Senhor, mostre-me seus documentos imediatamente, ordenou ele, com seu tom seco cortando o burburinho da sala. Alexandre ergueu lentamente os olhos em sua direção, sem demonstrar qualquer sinal de pânico. Claro, senhor policial. Está tudo em ordem, você verá. Mas Grayson não se importou. Ele estreitou os olhos, franziu a testa e de forma condescendente começou a humilhar Alexander na frente dos outros passageiros. Você acha que sua aparência ou sua fantasia te colocam acima da lei? Aqui todos seguem as regras. Os murmúrios entre os passageiros aumentaram. Alguns observavam com constrangimento, outros com divertimento, mas ninguém sabia a verdade. O homem sendo humilhado não era um piloto comum. Era o dono da Sky Heaven Aviation, um bilionário que poderia mudar a carreira de Grayson num piscar de olhos. Alexander sorriu, um sorriso gélido e educado ao mesmo tempo, mas por dentro a raiva fervilhava. Respirou fundo, ponderando cada palavra antes de responder. Cada detalhe da cena, cada humilhação, cada olhar condescendente de Grayson ficaria gravado em sua memória. E ele sabia que o momento da vingança já havia chegado. As luzes fluorescentes piscavam, a agitação continuava, mas no fundo, Alexander sentia que aquele voo seria palco de uma lição que Grayson jamais esqueceria. Após a humilhação pública na sala de embarque, o policial Michael Grayson se ergueu, peito estufado, satisfeito com seu breve momento de poder. Ele pensara que sua autoridade impressionaria Alexander Bennett. Mas ao examinar os documentos, notou algo que o incomodou um pouco. O nome no passaporte era bem conhecido em certos círculos privados. Mas Grayson não lhe dera importância ainda. Alexander observava calmamente cada movimento do policial. Seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade contida, como a calmaria antes da tempestade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, deixando Grayson afundar ainda mais em sua própria arrogância, enquanto mantinha o controle absoluto da situação. Está tudo em ordem, policial, disse Alexander com um sorriso educado, porém gélido. Pode me deixar passar. Grayson, desconhecendo a verdadeira identidade do homem, elevou a voz. Não me apresento como qualquer pessoa, senhor. Aqui todos seguem as regras, e eu garanto que ninguém pense que está acima da lei. Os passageiros ao redor começaram a cochichar. Alguns lançavam olhares preocupados, outros reprimiam risos nervosos. Alexander permaneceu impassível, mas por dentro sentia uma mistura de surpresa e raiva. Surpresa por alguém ousar humilhá-lo sem saber sua identidade. Raiva por aquela arrogância gratuita. Chegou então o momento em que Alexandre decidiu realizar um teste delicado. Deu um passo à frente, falando com voz calma, mas firme. Agente Grayson, imagine que eu fosse o dono da companhia aérea que você está prestes a usar para o seu voo. O que você faria então? Grayson, confiante em si mesmo, zombou e respondeu. Não me intimido com ternos ou modos pretensiosos. Aqui, todos são iguais. Alexander sorriu por dentro. Ele havia percebido uma coisa, aquele policial precisava aprender uma lição, mas não seria um confronto público imediato. Não, ele faria Grayson perceber seu erro no momento mais inesperado, e essa humilhação teria um efeito contrário espetacular. Enquanto o policial se virava para verificar outros passageiros, Alexander respirou fundo.
Cada detalhe da humilhação, cada sussurro, cada olhar condescendente se tornaria uma arma silenciosa. A vingança estava apenas começando. Num canto, a comissária de bordo, nervosa e intrigada, observava a cena. Ela ainda não sabia que o homem a quem servia era quem detinha a chave para a carreira, e o futuro, o de todos naquela sala. E nessa tensão eletrizante, um furto de rotina se transformou em uma lição que marcaria para sempre o orgulho do policial. Poucos minutos depois, na sala de embarque, o ar ainda estava carregado de sussurros e olhares curiosos. O policial Michael Grayson, convicto de ter demonstrado sua autoridade, permanecia altivo perto do portão, observando cada passageiro como um juiz. Mas ele não sabia que Alexander Bennett já havia iniciado seu plano silencioso. Alexander aproximou-se do balcão de check-in da Sky Heaven Aviation com passos firmes e confiantes. A comissária de bordo, Jessica Carter, reconheceu-o imediatamente, mas manteve-se educada. Ela conhecia Alexander apenas como o discreto proprietário da empresa, um homem raro que nunca aparecia em público, exceto em inspeções importantes. Bom dia, Sr. Bennett, seu voo está pronto. Está tudo em ordem para o senhor, disse ela, tentando disfarçar a surpresa e a admiração. Alexandre deu um leve sorriso. Obrigada, Jéssica. Eu só queria ter certeza de que estava tudo bem. Ele sabia que Grayson estava observando, orgulhoso de sua vitória passada. Mas Alexander decidiu transformar a humilhação em uma lição sutil. Com um gesto discreto, pegou o celular e ligou para o controle de operações da Sky Heaven Aviation. Sua voz, calma e confiante, mal se elevou acima do murmúrio do saguão. Sim, preparem o voo 742 para a partida imediata. Certifiquem-se de que toda a equipe esteja familiarizada com o protocolo de segurança para este passageiro em particular. A anfitriã, surpresa, olhou para Grayson, que começava a franzir a testa. Ele sentiu um leve desconforto, a sensação de que havia subestimado aquele homem, mas ainda não entendia o porquê. Ao se aproximar para conferir os documentos de Alexander, uma mensagem discreta da Operação Sky Heaven apareceu na tela de controle do aeroporto. Passageiro de alta importância VIP proprietário de empresa. Processamento imediato. Grayson leu a mensagem rapidamente, mas seus olhos mal se arregalaram antes que ele desviasse o olhar para não perder a compostura. Sua garganta se apertou. Pela primeira vez, a arrogância do policial vacilou. Alexandre, percebendo a tensão, inclinou ligeiramente a cabeça. Senhor policial, tenho certeza de que o senhor não sabia, mas talvez da próxima vez, devesse verificar antes de julgar. Grayson ficou sem palavras. O murmúrio dos passageiros aumentou. Alguns agora sabiam que Alexander não era um piloto comum, e a lição tinha apenas começado, sutil mas implacável. Nas sombras, Alexander simplesmente sorriu. Ele sabia que podia esmagar o orgulho de Grayson sem dizer mais nada, e que cada movimento daquele policial presunçoso estaria agora sob seu controle. A humilhação que ele sofrerá logo seria revertida, mas de uma forma que Grayson jamais esqueceria. O embarque para o voo 742 prosseguia em meio a uma tensão palpável. O policial Michael Grayson, ainda convicto de sua superioridade, monitorava cada movimento dos passageiros com um ar desafiador. Mas à medida que Alexander se dirigia para seu jato particular, algo começou a mudar. Alexander parou em frente à porta do avião, respirou fundo e se virou para Grayson. Sua voz, calma e autoritária, ecoou pelo corredor. Agente Grayson, gostaria que me acompanhasse para uma verificação final. Grayson, acreditando que aquilo era um insulto final, assentiu com um sorriso presunçoso. Ele seguiu Alexander até o jato, pensando que estava prestes a concluir sua missão de verificação. Mas, dentro da aeronave, tudo já estava preparado. Todos os membros da tripulação, todos os comissários de bordo, agora sabiam quem era Alexander Bennett. E o luxuoso avião particular se assemelhava mais a um palácio voador do que a um simples jato. Alexander convidou Grayson para se sentar no assento VIP, mantendo uma postura majestosa. Senhor policial, você acha que tem a situação sob controle, mas aqui, nós temos nossas próprias regras, disse Alexander, com a voz suave porém gélida. Grayson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou recuperar sua autoridade. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Alexander sorriu e se levantou. Com um gesto simples, mas simbólico, pegou o celular e fez uma ligação rápida. Alguns segundos depois, uma mensagem chegou ao celular de Grayson, diretamente de seu superior no aeroporto. Grayson, aqui é o dono da Sky Heaven Aviation. Por favor, ajude-o imediatamente e siga as instruções dele. O rosto de Grayson empalideceu.
O orgulho que demonstrara minutos antes desmoronou completamente. Agora, ele estava sob o controle do homem que o humilhara, e todos os passageiros que testemunharam a cena puderam sentir a completa inversão de seus poderes. Alexander sentou-se em sua cadeira, elegante e calmo, enquanto Grayson, envergonhado e gaguejando, seguia cada instrução. Pela primeira vez, o policial entendeu o quão ridícula havia sido sua arrogância. O homem que ele humilhara não era apenas um piloto, era o bilionário dono de toda a empresa, capaz de decidir sua carreira e sua honra. Agente Grayson, aconselho-o a pensar 2 vezes antes de julgar alguém novamente, concluiu Alexander, com um leve sorriso nos lábios, misturando autoridade e frieza. Humilhado e sem palavras, Grayson não conseguiu dizer mais nada. Os passageiros que presenciaram a cena também ficaram sem palavras. E Alexander, no controle da situação, sabia que a lição que acabará de transmitir ficaria gravada para sempre na mente do policial. O avião finalmente decolou, levando consigo um Grayson que percebeu dolorosamente que havia sido derrotado não pela força, mas pela inteligência, paciência e autoridade sutil de um bilionário humilhado que mantinha o controle de sua compostura. O jato particular cortava o céu em alta velocidade, silencioso e luxuoso. Alexander Bennett, sentado em sua poltrona de couro, observava as nuvens passarem pelas janelas, com uma expressão perfeitamente calma. Ao seu lado, o policial Michael Grayson estava sentado em um assento que jamais imaginara ocupar. Um assento VIP, em silêncio, incapaz de recuperar a compostura. Alexandre virou-se lentamente em sua direção. Agente Grayson, acredito que o senhor ainda tem algumas dúvidas sobre regras e autoridade, não é? Grayson, com a garganta seca, tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Seu orgulho havia se desfeito completamente. O homem que ele humilhara minutos antes era agora quem controlava a situação, e ele sabia disso muito bem. Então Alexander tomou uma decisão final, calculada para garantir que essa humilhação fosse completa e pública. Ele ativou o sistema de comunicação interno do jato, transmitindo uma mensagem para todos os controladores de solo, pilotos e até mesmo funcionários do aeroporto. Bom dia a todos, aqui é Alexander Bennett, proprietário da Sky Heaven Aviation. Gostaria de informar que o policial Michael Grayson tentou me humilhar esta manhã no aeroporto. Recomendo que daqui para frente, ele seja designado para funções de menor responsabilidade até que sua conduta seja reavaliada. Obrigado. A mensagem se espalhou imediatamente. Quando o jato pousou no aeroporto de destino, a notícia já havia chegado à tripulação. O policial arrogante que havia humilhado um passageiro estava, na verdade, sendo humilhado publicamente pelo próprio bilionário. Grayson desembarcou do avião pálido e sem palavras. Os passageiros e funcionários do aeroporto o encararam com uma mistura de surpresa e discreta satisfação. Alexander, por outro lado, desembarcou calmamente, seguido por sua equipe, e caminhou com a segurança de um rei, sem sequer olhar para Grayson. Mas a lição era clara: a arrogância nunca compensa. Grayson acreditava que seu uniforme lhe dava poder, mas havia se esquecido de uma regra simples: o verdadeiro poder reside no controle, na calma e no conhecimento daqueles que se consideram inferiores. Alexander entrou em seu carro preto, elegante no controle da situação, enquanto Grayson, humilhado, compreendeu que aquele dia ficaria gravado em sua memória como o momento em que subestimou um bilionário, e pagou um preço alto por sua arrogância. No silêncio da tarde, a história se espalhou pelo aeroporto. Um policial pretensioso humilhado, um bilionário implacável, e uma lição que ninguém jamais esqueceria.